Boa noite a todos. É com prazer que mais uma vez estamos aqui para mais um estudo da noite, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E o objetivo maior, além de nós estudarmos um pouco o Evangelho de Jesus, é a amizade que deve acontecer entre os frequentadores que vêm à casa, que frequentam a casa. Procurar se conhecer e fazer desse conhecimento uma amizade, porque todos podemos ser bons amigos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Né? Jesus lá atrás, quando aqui esteve, ele falou essa frase. O que é isso? É para a gente não cobrar, para as pessoas não cobrarem por nada que nós não pagamos. E o título da mensagem de hoje é Preces Pagas. Né? Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, é porque tudo aquilo que nós não pagamos para possuir, nós não podemos cobrar. As preces que nós fazemos pelas outras pessoas, nós não podemos cobrar. Não é nem devemos, é não podemos cobrar. O uso da mediunidade também não deve ser cobrado, porque é um dom dado por Deus. O dom de curar também não deve ser cobrado. A cura pode acontecer, mas sem cobrança, porque é um dom de Deus. Quem recebe o dom da cura está recebendo um dom de Deus. E outras situações que a gente passa, que nós possuímos muitas virtudes, que nós podemos utilizar, praticar aquelas virtudes com as pessoas que estão à nossa volta, para nós e para as pessoas que estão à nossa volta, e nós não cobramos por elas. Sermos atenciosos, sermos fraternos, darmos acolhimento a quem está precisando de ser acolhido. Então, uma série de situações que nós podemos ajudar o outro e não temos o direito de cobrar. Eu vou ler aqui uma fala de Jesus, para que é o começo do item, que foi escrito pelos evangelistas. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: Precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Nos evangelhos de Lucas, de Marcos e de Mateus, essa máxima, essa fala de Jesus está presente. Então ele começa: precatai-vos dos escribas. O que é precatai-vos? É termos cuidados, sermos cautelosos. Então, precatai-vos, sermos cautelosos, termos cuidado com os escribas. Mas quem eram os escribas? Os escribas, durante muito tempo, eles foram secretários dos reis. E eles faziam a escrita.
Eles escreviam textos de Moisés, das leis de Moisés, e como ainda não existia imprensa, esses textos eram escritos todos à mão para serem divulgados. Naquela época, tudo era escrito à mão. Então, os escribas, durante muito tempo, foram esses secretários que faziam esse tipo de serviço. Depois de muito tempo, eles se tornaram doutores da lei. Eles estudavam as leis de Moisés e ministrava os ensinos. Então, eles passaram a ser, eles estudavam e espalhavam, interpretavam essas leis e divulgava entre as pessoas. Eram os escribas e os fariseus. Só que nessa máxima não está falando dos fariseus. Os fariseus não eram sacerdotes, mas eles estavam sempre presentes nas cerimônias religiosas e usavam roupas, uma túnica. Eles gostavam de sentar nas primeiras cadeiras das sinagogas. Eles gostavam, na verdade, de aparecer, de chamar a atenção do povo sobre ele. Muitas vezes, eles desprezavam alguém que estava na sinagoga e que tinha uma aparência mais humilde. Eles não eram humildes, eles eram orgulhosos. Nessa fala de Jesus, eu estou falando dos escribas, mas tem várias máximas que fala dos escribas e dos fariseus. E Jesus chama os escribas e os fariseus de hipócritas. O que é hipócritas? Hipócritas são falsos, são mentirosos, utilizam a religião para conseguirem coisas de interesse deles. Aí depois ele diz: a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. O que quer dizer devorar as casas das viúvas? Né? O que quer dizer isso? Devorar a casa das viúvas é porque, naquela época, o homem é que era o mandão da casa. O homem é que resolvia todas as questões de dinheiro, as questões de bens, de propriedades. E quando a mulher ficava viúva, ela tinha dificuldade de lidar com essas coisas. Aí, quem aparecia para ajudá-las? Os escribas e os fariseus, com a desculpa de fazer orações para elas, orações que duravam até 3 horas, fazia 1 hora de meditação, fazia oração, fazia mais meditação. Mas era desculpa. Eles queriam explorar essas viúvas financeiramente. Aí eles exploravam elas financeiramente, como eles tinham acesso aos bens. Se eles vendessem esses bens, eles tinham dinheiro, eles ficavam com uma porcentagem. Está igual hoje em dia o corretor de imóveis, né? E eles exploravam, eles fingiam que era a religião, a religiosidade. Ele falava uma coisa, eles aprendiam uma coisa, divulgava essas mesmas coisas e depois falava, agia de acordo com seus interesses, que era explorar essas mulheres, explorar as viúvas. Então, tem algumas opiniões sobre se devoram as viúvas, que alguns dizem que eles só pediam dinheiro em troca das orações.
As orações eram para justificar o dinheiro. E outros que eles exploravam financeiramente e também quanto aos bens, as propriedades que as viúvas possuíam. Por isso que eles não gostavam de Jesus. Eles perseguiam Jesus, porque Jesus era contra tudo isso que estava acontecendo. Preces. Se nós fazemos a prece aqui na casa espírita, vocês vão ter que pagar, vai ter que passar uma caixinha para vocês deixarem o dinheiro para prece. O passe, vocês vão precisar pagar pelo passe recebido? Tudo isso, o dom de fazer prece, tudo isso nós recebemos de Deus, gratuitamente. Então, não tem como nós cobrarmos por aquilo que nós não pagamos. Aí, continua no Evangelho, é muito interessante. Disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade. É um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula, cujo compromisso se proporciona à soma que custe. Ora, uma de duas: Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se essas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas? Ou quase nenhumas, por aquele que não pode pagar? Aquele que pode pagar as preces, nós fazemos preces longas. Aquele que não pode pagar, nós fazemos uma prece curtinha. Não vamos receber pelas preces. Se essas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas, ou quase nenhumas, por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza. Nós, que não somos os donos da prece, não somos os donos do dom de curar, não somos os donos da mediunidade, aí nós vamos cobrar? Nós não somos os distribuidores. Vem de Deus, nosso Pai, vem do mundo espiritual. Por que nós vamos cobrar? Jesus estava falando isso há 2000 anos atrás, para um povo ignorante, ignorante no sentido de não compreender, né? De não compreender as lições. Mas será que se Jesus voltasse em carne e osso hoje, ele falaria as mesmas coisas? Falaria, mas de uma forma diferente. Será que existem na atualidade os escribas e os fariseus? Existem. Existem os escribas e os fariseus. O próprio pai, chefe de família, que estuda a Bíblia com seu filho, quando estuda, mas na hora de tomar uma atitude,
toma uma atitude de acordo com o que ele quer, não diante da situação que surgiu com a criança. Então, existem muitos. Aqueles que fazem a guerra são escribas e são fariseus? São. Eles não estão aí, não quer dizer que é só a prece paga. Pagar por tudo, né? Os que fazem as guerras estão agindo como os escribas e os fariseus, com falsidade, porque eles usavam de falsidade. Exploravam as viúvas, mas com interesse de encher o bolso, né? E até hoje, quantos e quantos religiosos estão à frente, falando, pregando, e quando sai da igreja, quando sai da casa espírita, quando sai da igreja evangélica, está agindo de outra forma. Por isso que vocês têm que observar como é o comportamento de quem está falando aqui na frente, de quem está trabalhando na casa espírita. E prestar atenção como que nós nos comportamos lá fora, para saber se nós merecemos credibilidade ou não. Os trabalhadores de uma casa religiosa têm que merecer, precisam merecer a credibilidade. Precisa agir de acordo com o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é um roteiro. Para a gente não errar, é só seguir o Evangelho. Aí nós não vamos errar. Ai, meu Deus, eu estou muito doente. Oro, vou na casa espírita e Deus não cura a minha doença. Por que será? Porque muitas vezes aquela doença não vai ser curada. Nós precisamos vivenciar aquela doença, passar por aquela doença, para aprendermos algo com ela. Para aprendermos que é necessário para o nosso progresso espiritual. E quantas situações nós vivemos e ficamos revoltados, porque oramos. Ah, eu não devo ter orado com fé. Se eu tivesse orado com fé, eu teria sido atendido. Mas é a necessidade. A doença, muitas vezes, não vai ser curada, mas vai acontecer uma coisa com quem está doente, que é a resignação para enfrentar os problemas da saúde, para cuidar da sua saúde. Por isso que nós não devemos nos revoltar. Quantas pessoas param de vir à casa espírita, param de ir a uma outra religião qualquer, porque não conseguiu algo, uma graça, como se diz, que esperava. Parece que pediu, ganhou. E não é assim. E olha o que nós fazemos dentro de casa com as nossas crianças. Se você se comportar direitinho, mamãe vai comprar um picolé para você. Se você tirar notas altas na escola, eu deixo você escolher um presente que você quer. Nós estamos compactuando com atitudes que não são as melhores atitudes, que não são atitudes positivas. A criança vai acostumar a ter tudo o que quer. Se você se comportar, você vai ganhar. Nós vamos ao parquinho.
Tem tempo que nós não vamos ao parquinho. Se você se comportar, nós vamos ao parquinho. Não são preces pagas, mas nós estamos pagando a atitude da criança com um benefício que não era hora de oferecer o passeio ao parquinho, porque ele se comportou bem. Ele precisa se comportar bem. Se ele não se comportar bem, ele tem que saber que não se comportou bem. Não é passar a mão, né? Negociar, que é a melhor palavra. Negociar a atitude daquela criança. E quantas vezes nós vemos isso? Não só com as crianças, mas nós vemos isso acontecer muitas vezes. Nós precisamos prestar bastante atenção, né? E aí fala assim, eu fui na cartomante, ela leu a minha vida nas cartas, a minha sorte nas cartas. Eu tive que pagar. Mas a cartomancia é outra coisa, não é religião. Ela está fazendo um trabalho. Eu estou trabalhando com cristais. Quem vai, o cliente que vem ou que vai, tem que pagar pelo estudo com os cristais. Mas isso não é religião. A religião, ela tem que ser seguida de acordo com os preceitos de Jesus, de acordo com tudo que ele deixou, para que a gente possa dar conta, para que a gente possa progredir, para que a gente possa evoluir. Aí eu anotei umas perguntinhas aqui. As preces devem ser pagas? Chegamos à conclusão clara, né, gente? Que prece nenhuma deve ser paga. Isso que eu estava esquecendo. Eu conheci uma senhora que rezava. A minha avó gostava de levar a gente nessa senhora para rezar lá de uma série de coisas. Aí, no final da reza, ela pedia, a senhora pode contribuir com um dinheirinho para comprar vela, incenso, algumas outras coisas lá. Aí a minha avó dava. Estava pagando pela prece recebida, pela benção, né? Ela benzia, então estava recebendo. Era pouco, mas não era para receber nada. Porque quem se dispõe a fazer esse trabalho não pode cobrar. Leve o tempo que levar. Se é o dia inteiro fazendo isso, se é meio horário fazendo isso. Enquanto que outras benzedeiras que ela levava a gente, não cobrava nada. Não pedia contribuição nenhuma, ainda dava cafezinho para a gente, né? E atendia a gente com o máximo carinho, com o máximo de atenção. E então, gente, a gente vê por aí que a arrecadação de dinheiro, claro que uma casa para funcionar precisa de dinheiro, mas uma arrecadação, quem tem valor X para doar? Ninguém tem. O valor é alto, aí vai diminuindo, até chegar num determinado valor que que algumas pessoas podem doar. Então, a prece jamais deve ser paga. O bem que fazemos a outrem devem ser recompensados? Nós fazemos um bem a uma pessoa, nós merecemos ser recompensados, não é nem com dinheiro que eu estou falando.
recompensado? Quando eu precisar, aquela pessoa tem que me retribuir? Não. Eu faço bem sem interesse em recompensa. Outra pessoa vai me fazer o bem a hora que eu precisar. Pode não ser aquela mesma pessoa que eu fiz o bem. Uma outra pessoa, talvez que eu nem conheça, vai me socorrer num determinado momento. Então, nem a recompensa financeira, nem a recompensa moral. De pagar. Ah, ela me ajudou tanto, eu tenho que pagar ela. Não, não é. Todo bem que fazemos não precisa de recompensa. A nossa atitude em ouvir as queixas de outro merece um pagamento? Uma pessoa está cheia de problemas. Aí encontra conosco e desabafa. Ela nos deve alguma coisa? Não. Nós precisamos ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, para ajudar, sem interesse algum, uma determinada pessoa ou várias pessoas no determinado momento. É isso que Jesus veio para nos ensinar. Quando auxiliamos alguém, devemos esperar algo em troca? Vai ser mais ou menos a mesma resposta, né? Quando fizermos bem a alguém, vamos receber algo em troca? Já recebemos a satisfação do dever cumprido, a satisfação de ajudar, porque quando a gente auxilia alguém, dá uma alegria interior, dá uma satisfação de termos tido condições de auxiliar aquela pessoa. É um prazer, a gente se sente bem. E nós não esperamos nada em troca. Não esperamos que aquela pessoa nos ajude. Pode ser que ela venha até nos ajudar em determinada situação, mas não podemos esperar. O auxílio vem para nós de qualquer forma, através de uma outra pessoa. Jesus disse, aqui estou repetindo, né? Dai gratuitamente, que gratuitamente recebeste. Não podemos cobrar pelo que recebemos de graça do Pai, que são o dom de curar, o dom da mediunidade, o dom de fazer preces. Todos nós podemos fazer preces. Todos nós sabemos fazer prece. E por que, se eu estou com problema, por que eu não faço a minha própria prece? A prece paga, Jesus diz lá, que leva um indivíduo que paga pela prece a ficar ocioso e ele mesmo não realizar a prece. Cada um de nós pode fazer a sua própria prece. Em determinadas situações, nós podemos pedir o auxílio de uma pessoa mais experiente que faça a prece por nós. Talvez essa prece que é feita, ela vai nos acalmar, vai acalmar a nossa mente, vai fazer com que nós possamos entender o que estamos vivenciando, podemos ficar mais tranquilos, porque antes da prece a gente conversa com a pessoa, aí a gente vai se acalmando, né? A gente vai se acalmando, e porque a gente deve fazer prece sempre que alguém precisa, mas sem
recompensa. Na atualidade, eu já falei no começo, na atualidade, né, há pessoas com comportamentos semelhantes ao dos escribas e fariseus. Muitos. Porque eles pregam uma coisa e agem de outra forma. No Oriente Médio, por exemplo, eles estudam muito Torá, mas eles vivem em eterno conflito por causa de religião, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Eles vivem em guerra, em conflito, por causa de religião. A religião, ela serve para quê? Para nos unir a Deus e nos unir às outras pessoas, não para haver separação, não para haver dissidência, as pessoas se afastando umas das outras. E lá eles brigam. Há muitos e muitos anos que existem os conflitos religiosos. Uns brigando por terras, pela própria religião em si. Mas a gente nem precisa ir tão longe, como eu falei. Até a nossa oferta para a criança, se ela se comportar bem, é uma negociata. Nós estamos negociando. Você faz o que eu quero, que eu te dou um presente. Né? Se o presente ainda fosse livros, estaria ótimo. Mas nem sempre o presente são livros. Né? Quando a gente coloca as crianças de castigo por alguma situação, qual é o castigo que nós deveríamos dar? Você vai ler um livro. Pega o livro e dá para a criança. Você vai descansar, vai ficar ali sentadinho, vai ler o livro. Depois nós vamos discutir o livro. Vamos discutir a mensagem do livro. Porque aí sim, eu estou ajudando essa criança a se desenvolver, a aprender, a conhecer o mundo de uma outra forma. Ou o mundo real, ou o mundo da fantasia. Porque tem muitos livros de história que são histórias reais. Histórias bem reais. Nem sempre são histórias de fantasia. Nós recebemos de Deus gratuitamente, além da nossa capacidade, além do dom de curar, o que está aqui no Evangelho, nós recebemos a luz e o calor do sol. Que todo mundo recebe a luz e o calor do sol, independente de quem seja. Vem para todo mundo. Estamos no planeta Terra. Foi criado, formado para nós. Ele recebe todos. Os que estão em conflito, os que não estão em conflito, os que estão agindo no bem, os que estão agindo no mal. Mas o planeta é para todos. O ar que nós respiramos, será que nós pagamos pelo ar que nós respiramos? O ar está aí. A gente só percebe o ar quando temos falta de ar. Ai, meu Deus, que falta de ar. Aí que nós valorizamos o ar que está aí
e que nós respiramos e que, infelizmente, está muito poluído. A água que bebemos, que chega à nossa casa, ela nasce lá entre as rochas e vai brotando a água, brotando, brotando, forma um córrego, daqui a pouco forma um rio, daqui a pouco chega ao mar. Nós pagamos por aquela nascente responsável pela água, e a água, quando sai do nascente, ela sai límpida e cristalina. Ao longo do caminho é que ela é poluída, que ela fica suja. E as florestas? Nós pagamos pelas florestas, que são responsáveis pelo ar que nós respiramos? E quantas e quantas pessoas vão para a floresta amazônica e cortam as árvores e não replantam? Poluem os rios para conseguir ouro, garimpando ouro. Polui os rios que fornecem água para a nossa vida. Cortam as árvores que absorvem o gás carbônico e eliminam o oxigênio para nós. E quando nós jogamos lixo, estamos lá na beira-rio e jogamos lixo dentro do rio. E daí? Ah, mas eu joguei um copinho plástico. Mas é um copinho plástico. Ah, joguei uma máscara na época da Covid. Mas é uma máscara. É um saco plástico. Então, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós recebemos de graça. Aquilo que nós compramos, que nós pagamos, nós temos cuidado, porque gastamos dinheiro para conseguir. Mas não pagamos pelo rio, de onde é retirada a água para ser tratada e chegar à nossa casa. Nós ajudamos a poluir, nós jogamos lixo na rua, casca de banana na rua, uma pessoa vem, pisa, escorrega, pum. Tudo isso cabe no estudo dessa noite. Tudo isso cabe nesse estudo. Muitas aves, muitos peixes se enrolam nesses plásticos, nas cordas, e acabam morrendo, ficam presos. Nós precisamos não poluir. Não poluir. Porque tudo aquilo que nós recebemos de graça, nós devemos doar e serve para todos nós. Já tem um poluente dos rios que são os esgotos, mas não tem outro jeito. Até tem tratamento do esgoto. Então, gente, quantas coisas nós podemos fazer? Esse estudo não se refere, hoje, no presente, só às preces pagas. Olha quanta coisa que nós não pagamos e nós prejudicamos. Nós destruímos. Ah, e o nosso corpo físico? Que presente, né? Maravilhoso. Um corpo físico que anda, fala, pensa, ri,
chora. Mas hoje em dia somos belos. Mas lá no passado, no início da nossa criação, nós possuímos fealdade. Nós éramos muito feios, dentes grandes, braços longos, corpo peludo. Foi o início da nossa criação como seres humanos. Olha como nós já evoluímos. Nós precisamos, mas nós pagamos por esse corpo que nós temos? Recebemos de graça. Recebemos esse corpo de graça. Recebemos de graça, precisamos cuidar dele com maior amor, com maior carinho. Porque quando nós morrermos, nós vamos devolver esse corpo. E vamos receber um novo corpo em outra reencarnação. Então, de preces pagas, nós partimos para tantas outras coisas que não devem ser pagas, né? Que precisamos cuidar com amor, com carinho, cuidar do meu corpo, ensinar as crianças a cuidarem do seu próprio corpo, porque nós recebemos esse corpo de presente, de graça. Para encerrar, eu vou ler uma oração. Uma oração que está no livro do Richard Simonetti, Uma Receita de Vida. É um Pai Nosso, mas diferente do Pai Nosso que a gente conhece. Foi escrito pelo espírito José Silvério Horta, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Então, boa noite a todos. Espero que vocês pratiquem alguma boa ação diante de tudo que foi falado aqui, porque a cada dia nós aprendemos um pouco mais. Aprendemos a ser,
menos egoístas, menos orgulhosos, menos vaidosos, a sermos mais fraternos, mais amigos, mais amorosos, mais simpáticos para as pessoas, distribuindo sorrisos. Sorriso não custa nada, é gratuito. Que cada um de nós possa seguir na estrada da vida, continuando a aprender, continuando nesse aprendizado diário, que é todo dia, um dia de cada vez. O Jamiro tem num livro dele que ele diz: todo dia pela manhã, todos nós tem ao lado da nossa cama uma caixinha linda, embrulhada de presente, um papel de presente e com um laço. Um presente para mim, quando vamos abrir a caixinha, o que nós temos nessa caixinha? 24 horas para serem usadas da melhor forma possível, para serem valorizados essas 24 horas da melhor forma possível. É um presente que Deus nos dá. E nós pagamos pelo dia? Pagamos por esse presente? Todo dia. É só olhar lá do lado da cama que vocês vão encontrar esse presente cada dia num papel diferente. Um papel bem colorido, com um laço bonito. Então, é para a gente lembrar que precisamos aproveitar o novo dia, 24 horas. Ainda, se bem que nós passamos algumas horas dormindo, diminui, né? Boa noite a todos, foi um prazer aqui conversar com vocês e até a próxima.